Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre essa semana da pós em Geologia, aqui da UFMG. E nesse a gente tem uma série de palestras que são sobre temas diversos dos docentes da pós-graduação, e aqui eu vou falar sobre termocronologia. Na verdade, essa é uma parte de um curso que eu e o Fabrício Cachito damos de Geocronologia e Evolução Crustal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais material sobre esse curso, só entrar em contato com o programa de pós-graduação aqui, que a gente passa com a maior boa vontade. Vou tratar da termocronologia como introdução, sobre o que é termocronologia, falar um pouco dos métodos, as aplicações e terminar mostrando todo o cenário brasileiro que a gente tem até aqui. Espero que vocês gostem. Valeu! Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Esse daqui é o último vídeo do método urânio-chumbo nesse curso de Geocronologia e Evolução Crustal, meu e do Fabrício Cachito aqui da UFMG. Então eu já falei, agora esses últimos vídeos eu estou falando sobre termocronologia, aquelas coisas de baixa temperatura, então eu já dei uma passada numa introdução, nos métodos da termocronologia, as aplicações, e agora vamos ver o que tem no cenário brasileiro e as perspectivas. Basicamente esse vídeo é sobre o cenário brasileiro. Para entender essa parte do cenário, o que já tem no Brasil, a gente tem que dar uma passada, ainda que rápida, sobre uma contextualização geológica nacional. Primeiro, a gente tem que pensar que o Brasil é um país de proporções continentais, então só para se pegar uma noção, Minas Gerais, o nosso estado, em termos de área, ele é maior do que a França. Então cabe a Europa inteira no Brasil. É lógico que com o número de universidades que a gente tem aqui, e ainda mais a termocronologia, que é um método muito recente, nós não temos dados no Brasil inteiro. A evolução geológica do Brasil é complexa. A gente está falando de idades que vão falar sobre processos de crosta rasa, mas esses processos, geralmente, eles estão associados com estruturas herdadas, reativação de estruturas herdadas. Então, eu vou passar rapidamente sobre os estágios orogênicos e tafrogênicos do Brasil, para a gente ter noção o que esses dados que eu vou mostrar depois querem dizer. Tem um sumário bem interessante, que esse é da CPRM, esse é um livro da CPRM, e é o Sumário dos Eventos Tectônicos do Brasil, orogênese, hidrotermalismo, eventos tafrogênicos, vulcanismo. E se a gente for pegar, ele divide do Arqueano, Proterozoico, Fanerozoico, e vai colocando, por exemplo, o evento Carajás. Aqui ele divide entre escudo das Guianas e Brasil Central e escudo Atlântico. Essa divisão, para se ter uma noção geral, essa divisão ela passa por aqui assim. É o que se chama alinhamento transbrasiliano. Então, para um lado eu fico com o escudo Atlântico, que é toda essa região aqui, e a outra é a parte do Cráton Amazonas, esse pedação aqui com as bacias associadas, as bacias fanerozoicas associadas. Então, nesse sumário, a gente tem do lado das Guianas, Brasil Central, que é ali aquela parte do Amazonas lá em cima, a gente tem um evento Carajás, a gente tem um evento Sunsasa aqui para cima. E o resto é muito mais detalhado e entendido. A gente tem o vulcanismo do Rio das Velhas, esse evento Rio das Velhas, que é o que seria o Nova Lima, onde tem o ouro aqui no quadrilátero ferrífero. Depois a gente tem ainda aqui no quadrilátero ferrífero ali as grandes oxidações que formaram o Itabirito-Cauê, por exemplo, que sustenta essas serras. A gente tem diversos eventos tafrogênicos, alguns estaterianos, outros estenianos, tonianos, e finalmente a gente tem uma parte que é da amalgamação do Gondwana, aqui em cima, já no Neoproterozoico. Eu vou dar uma passada com um esquete que facilita um pouco que durante essa amalgamação, que grande parte das estruturas do território brasileiro que foram reativadas foram geradas durante o Neoproterozoico. E aí a gente ainda tem aqui em cima no Fanerozoico diversas formações de sinéclises, as grandes bacias fanerozoicas, a bacia do Amazonas, a do Parnaíba, do São Francisco, a bacia do Paraná, que já foi gerada inclusive ali, fim do Neoproterozoico já estava começando, e a gente tem também a abertura, o evento Atlântico Sul, ali no Cretáceo. Então, basicamente, a gente tem o antigão, uma individualização de áreas cratônicas, no Neoproterozoico a amalgamação do Gondwana e depois a abertura do Atlântico.
colocar aqui um sketch absurdamente simplificado, só para se ter uma noção. Aqui, esse sketch vai representar esse pedação aqui, tanto Craton Amazonas, quanto São Francisco, quanto Paranapanema, e as faixas móveis associadas. É algo muito simplificado, a gente imagina aí, por volta do Toniano, a gente teria uma margem passiva, e depois a gente tem diversas colisões de terrenos. Veja a faixa Brasília a oeste, a Borborema a norte, a província Mantiqueira chega ali a sudeste e ainda tem a colisão do Craton Amazonas lá no noroeste. Ainda aqui no sudeste a gente tem uma última colisão que é a Orogenia Búzios, o terreno Cabo Frio. Então essa conformação, essa amalgamação do Gondwana deixou uma estruturação muito marcada por todas essas províncias neoproterozoicas. Isso, quando a gente vai olhar essas províncias ali, um mapa nem de detalhe, esses mapas regionais, a gente já consegue enxergar muito bem essas grandes estruturações que foram marcadas nas rochas. E aí, por que eu estou destacando isso? Que essas estruturações marcadas nas rochas, quando eu vou olhar isso daí no relevo, por exemplo, essa daqui é a Serra do Espinhaço, ela está exatamente nessa porçãozinha aqui. Isso está marcado no relevo. Quando eu vou um pouco mais aí para leste, eu tenho diversas montanhas que elas estão alinhadas exatamente rumo a noroeste, que se a gente for olhar no mapa, é exatamente esse alinhamento aqui nordeste. E isso a gente consegue pegar para tudo quanto é canto, Brasil afora, esse alinhamento de serras. Agora, quando a gente entra, por exemplo, em regiões cratônicas que foram poupadas desses esforços, não dá para ver esse alinhamento. A gente tem, às vezes, uns Inselbergs bem localizados. Essas duas fotos já são na região do Craton São Francisco. Quando a gente vai para dentro das províncias, muda completamente o relevo. Isso se deve muito à reativação de estruturas. A geologia respeita muito o fractal, essas coisas que são em escala regional, como por exemplo a província Borborema, lá no nordeste do Brasil, ela é marcada por grandes zonas de cisalhamento que a gente consegue ver em escala continental. A gente começa a dar um zoom, vemos em mapas geológicos numa escala um pouco mais local, até uma imagem de satélite absurdamente local, a gente vê esse cisalhamento em escala de afloramento também, dá para ver esses SCs, em escala de amostra de mão e até em escala microscópica. Então, isso tudo é importante para ressaltar que essa estruturação que foi feita durante o Neoproterozoico ou durante a cratonização no Paleoproterozoico arqueano, ela está muito marcada nas rochas e essas estruturas são reaproveitadas. Agora, vamos entender o que a gente está olhando, para o que a gente vai olhar na termocronologia. É tudo as estruturas reaproveitadas em algo 4, 5, 6 quilômetros. É algo muito raso na crosta. Isso já começou um reaproveitamento durante a abertura do Atlântico. A gente teve os eventos Riaciano, a gente teve o Gondwanites, tivemos diversos eventos tafrogênicos entre o Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e até um pouco antes, durante o Fanerozoico mesmo, as tentativas de ruptura até o Atlântico começar a romper a sul, não foi a primeira que já saiu rompendo de uma vez. Então, a gente tem o rompimento do Atlântico, a deposição do que iria formar o óleo, e agora vamos entender como isso influencia a termocronologia. O primeiro trabalho, eu vou passar primeiro um histórico rapidinho, depois eu vou falando o que isso significa. O primeiro trabalho no Brasil foi uma tese de doutorado da Ariadne do Carmo na década de 90, que foi um esboço geocronológico na região de Cabo Frio, orientado pelo Cordani. Esse trabalho foi na década de 90 ainda, em 94, e logo depois começaram a vir um pouco mais. Mas só de 2000 para cá que a gente tem um montante de dados um pouco maior. Aqui eu coloquei em cima do mapinha do Brasil, esses pontos é o que a gente tem de dado de termocronologia espalhado pelo Brasil inteiro. Se for reparar, a gente tem grandes províncias que não tem absolutamente nenhum dado. E como dá para se ver também, está quase tudo concentrado aqui na costa,
principalmente na região aqui da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Então, na década de 90, a gente tem somente 6 trabalhos publicados. Se for ver, a gente já tinha aqui os trabalhos na Serra do Mar e alguns trabalhos ali na região da província Borborema. O que deu para ver logo de cara é que o rifteamento do Brasil, a história tafrogênica do Brasil, é muito mais complexa do que uma margem passiva simples. Esses foram os trabalhos já do Gallagher, de 94 e 95. Alguns highlights: a gente teve a primeira irradiação no Brasil já em 95 e as primeiras idades no Craton São Francisco. Isso é bem interessante porque o Craton ele tem um comportamento geológico muito diferente das faixas orogênicas que estão logo ao lado. No início dos anos 2000, a gente começa a ter a qualificação e quantificação do resfriamento da margem sudeste, a gente começa a pensar numa modelagem. E aí, continuando até chegar em 2010, a gente tem as primeiras datações, a gente tem o primeiro traço de fissão em zircão no Brasil, só em 2008. Você vê que é um estudo extremamente recente. Na Borborema e no Craton São Francisco, a gente começa a adensar um pouco mais o número de dados. Até 5 anos atrás, a gente teve as primeiras datações com o isótopo de hélio em apatita. Isso daí foi na margem sul-sudeste, ali principalmente na região da Serra da Borborema, e também tivemos alguns dados de isótopo de hélio na ilhazinha de Trindade, já bem em alto mar. E aí, finalmente, nos últimos 5 anos, a gente tem quase metade dos trabalhos vindos, já ali em cima está 19, a gente já tem 22 trabalhos ao total, com os 3 que saíram no fim do ano passado. E eles mostraram basicamente um evento carbonífero e começa a detalhar muito mais, e a gente começa a entender que o Brasil não é tão simples assim. Esse amalgamado de crátons e orógenos e bacias, quando você começa a distender, eles se comportam completamente diferente um do outro. Então vamos entender o Brasil por domínios. Agora a gente vai ver essa separação de domínios: é a bacia amazônica, o Craton Amazonas. Eu vou falando por ordem cronológica, então vou começar falando sobre os crátons, o Craton de São Francisco, o Craton Amazonas. Depois a gente vai cair nas faixas móveis, que é a província Borborema, a província Mantiqueira e a província Tocantins. Sobre as bacias a gente não tem quase nada, então eu vou falar um pouquinho no final sobre bacia e rochas alcalinas, que é tudo que veio nessa última etapa. Algo que a gente já fica escancarado é que espessura elástica, a trama estrutural e os sistemas de drenagem tiveram um papel muito dominante na evolução morfotectônica. Quando a gente vai falar no sistema de drenagem, a trama estrutural já está intrínseca, um depende do outro. O rio só vai encaixar onde tiver uma estrutura proeminente para ele encaixar. Se não tiver estrutura nenhuma, ele fica todo meandrante. E acaba que os rios que esculpem mais o relevo, eles tendem a ser mais encaixados, a energia tende a ficar mais focada, deixando sulcos muito mais profundos nos vales. Para entender um pouco o que é espessura elástica, não é um conceito tão comum assim. A espessura elástica, ela reflete a rigidez flexural. É o estado de resistência mecânica da litosfera. Então, se a gente pensar algo que tem uma espessura elástica muito grande, quer dizer que ele é muito rígido. Provavelmente é uma região cratônica, é algo onde a litosfera é mais espessada. Os sismos tendem a ocorrer onde tem um menor valor de espessura elástica. Ou seja, onde a litosfera é mais adelgaçada, ela tende a meio que conformar, ela tende a absorver a deformação onde a espessura elástica é menor, onde ela é mais adelgaçada, geralmente em litosferas orogênicas. Litosferas cratônicas é muito difícil de quebrar. Então, no mapa do Brasil, onde a espessura elástica é menor, principalmente na costa, que é quando a margem passiva adelgaça a litosfera, mas a gente consegue ver muitos sismos aqui dentro, que é a região da província Tocantins. É onde a gente tem o Craton São Francisco de um lado, o Amazonas do outro, o Paranapanema do outro, e uma resguinha de litosfera orogênica ali no meio, ok? Então, para ter uma noção geral, vamos começar no Craton São Francisco.
Regiões cratônicas por não cratônicas, a questão de estrutural, a questão de resistência reológica vai variar muito. Então, no Craton São Francisco, a gente tem principalmente dados ali no norte dele, na borda, para entender essa imagem zona aqui. A gente está com o contorno do Brasil aqui, os dados espalhados, e aqui a gente tem o norte do Craton São Francisco e a gente tem aqui no sul também um pouco de dados. Aqui, esse reflexo da espessura elástica, a gente vê um adelgaçamento litosférico tanto aqui na região da costa inteira, mas também na região da província Tocantins. A área cratônica, algo que é muito interessante, aqui já tem um mapa de cores, cores escuras são idades mais antigas, esse mapa de calor, cores fortes, cores quentes, essas cores vermelho e laranjado são idades mais novas. Então no Craton São Francisco, apesar de ser na costa, as idades são muito mais antigas do que quando a gente pega na província Mantiqueira, onde está tudo mais em cores quentes. Vou detalhar essas idades daqui a pouco. Aqui na província Tocantins, o Craton já serve como um aparato mecânico e ele não deixa a província Tocantins denudar e estirar como a província Mantiqueira é estirada durante o evento tafrogênico da abertura do Atlântico. Algo a se considerar. Olha a costa do Brasil. Olha a região de plataforma no Brasil. Isso é uma imagem do Google Earth. Quando a gente olha onde nós temos uma litosfera orogênica sendo estirada durante a abertura do Atlântico, a plataforma fica muito mais espessa, muito mais longa, invade o oceano muito mais. Quando chega na região do Craton São Francisco, o que ocorre? As falhas são concentradas num único ponto porque a litosfera é muito espessa. Então nós temos grandes falhas, mas em um local só. Essa figura aqui identifica muito bem isso. Grandes falhas em um único ponto aqui na região do Craton São Francisco e diversas falhas sendo espalhadas, deixando a deformação inteira bem estirada, onde nós temos litosfera orogênica. Isso fica no reflexo também aqui na região da costa do Brasil, onde nós temos o Craton São Francisco aqui quebrado, nós praticamente não temos plataforma. Então, nos testes de drift, essa abertura do Atlântico, isso foi um dos primeiros trabalhos, esse entendimento do drift continental, a quebra do Craton São Francisco, isso remete na Science de 67, não era termocronologia, era um potássio argônio, o Cordani estava, a gente já começa a enxergar como que esse comportamento distinto do Craton, nessa regiãozinha aqui, nesse pedacinho aqui, como que o comportamento distinto do Craton deixa ele com idades muito mais antigas do que o restante da litosfera orogênica. E aí, o que nós temos de dados no Craton São Francisco, aqui principalmente no norte, a gente tem uma distribuição que vai do Cretáceo até o Carbonífero, com grandes picos em idades permianas e triássicas, algo que é razoavelmente antigo. E temos algumas idades que remetem à abertura do Atlântico. Essa quebra do Atlântico aqui no Cretáceo superior e inferior, o Atlântico começa no Cretáceo inferior e vai até o Cretáceo superior, e vai quebrando todo esse pedaço, a gente consegue ver algumas dessas idades da quebra do Atlântico, mas logo em seguida a gente já marca idades muito mais antigas, triássicas, carboníferas, até idades devonianas. O que a gente tem sobre evolução geomórfica tem basicamente dois modelos para isso. Um que mistura pulsos de denudação. Esses pulsos de denudação eles estão muito bem explicados num trabalho da Andrea Jelinek e colaboradores de 2014. E a outra é diversos estágios de exumação e soterramento, que foi o primeiro modelo proposto pelo Japsen e colaboradores em 2012. Esse primeiro modelo, o Japsen de 2012, o que eles fizeram foi o seguinte: eles usaram paleosuperfícies regionais, ou seja, grandes regiões que teriam uma altimetria razoavelmente similar, e colocaram, isso daqui eram os níveis de base antigos. Então, se eu tinha um nível de base aqui,
eu já tive uma determinada época em que tudo era uma bacia. Isso foi erodido, o nível de base passou para baixo, o nível de base passou para baixo. Então você precisava de diversas etapas de soterramento e denudação para ter esse tipo de explicação. Ele ia nesses picos Devoniano, Triássico, até chegar no Cretáceo, falando, ó, nós tivemos diversas vezes essa parte de exumação e depois a gente teve um recobrimento. Nós tivemos níveis de bases diferentes, que a gente tinha toda a erosão e deixava exumado, depois voltava um novo nível de base, deixava tudo exumado, e isso gerava as diferentes idades para o nosso traço de fissão. Os pulsos de denudação foram algo que foi seguindo o trabalho da Andrea Jelinek, que é algo muito interessante também, que ela já colocou um arcabouço geológico muito mais robusto na interpretação. Primeiro, ela colocou que as idades antigas podiam ser perfeitamente um far field stress da representação do Gondwanides, ou seja, quando nós juntamos a amalgamação do Gondwana, que veio até o Gondwanides há 300 e poucos milhões de anos, isso poderia resultar num soerguimento quando você dá uma pancada e isso é refletido, gerando diversos soerguimentos à distância. As outras idades já colocou relacionadas ao rifteamento do Atlântico. E ainda colocou que tem diversos fatores, por exemplo, quando nós temos diversas alcalinas, isso acaba intrudindo o território, isso induz que nós passamos por alguma grande pluma ou uma zona de baixa velocidade de onda S no manto, passou por aquela região. E isso pode gerar alguma isostasia. Além desse aquecimento por uma pluma, a gente já tem simplesmente a isostasia termal por underplating. A partir do momento que você tem algum descascamento da litosfera, você vai gerar uma ascensão da sua crosta, porque aquela parte mantélica que é mais pesada, a partir do momento que ela se desprende, a crosta fica com uma certa flutuabilidade e tende a denudar. Então, o trabalho da Andrea deixou todo um arcabouço teórico com uma história geológica muito mais bem amarrada. Logicamente que quando vieram mais dados, a gente vai cada vez refinando mais essa história. Algo que os dois comentaram, tanto o Japsen quanto a Andrea, foi que a evolução do Brasil, a evolução geomórfica do Brasil, é extremamente complexa. E a gente não pode simplesmente falar, olha, é uma margem passiva única. Nós temos que pensar no reaproveitamento de estruturas, e também nos fatores climáticos, que a gente passou por glaciações nesse meio termo, e tudo isso interfere para como as montanhas irão se formar. Sobre a região meridional do Craton, a gente não tinha dado quase nenhum. Agora a gente está publicando aí em 2021, daqui a pouco ele deve sair esse artigo, ele acabou de ser aceito. Então, nesse ano, a gente está publicando esses novos dados da porção sul do Craton São Francisco. Foram dados que a gente coletou de uma forma regional e mostra toda essa variação de comportamento entre uma faixa móvel e um Craton. Nós coletamos diversas amostras saindo de uma parte da província Mantiqueira, passando pelo Craton São Francisco e chegando na faixa Brasília para entender o comportamento do Craton e do orógeno ante as compressões e distensões, para entender o que controlou essa denudação. Os dados eles estão basicamente aqui no sul e alguns dados aqui no Alto de Januária. Para pegar isso, a gente não queria pegar nada que fosse de proveniência, a gente queria saber realmente o embasamento quando ele soergueu. Então, nós não pegamos nada na bacia do São Francisco. Pegamos só onde tinham rochas graníticas e gnáissicas que são mais tardias, que são mais antigas. O que a gente tem do lado da província Mantiqueira, as idades são basicamente do Jurássico ao Neógeno, 210 a 60 milhões de anos. Quando a gente vai para o Craton, elas são significantemente mais antigas, vai de 315 a 230 milhões de anos, e é muito parecido com as idades da faixa Brasília. Ou seja, provavelmente durante a distensão do Atlântico, o Craton já não viu muito, porque ele serve como uma barreira física muito difícil de denudar, e ele serviu como uma barreira protegendo a faixa Brasília, caracterizando a faixa Brasília como uma litosfera orogênica pouco adelgaçada, uma das mais antigas do mundo. Ainda falando então sobre o Craton São Francisco, nos Altos de Januária e Sete Lagoas, a gente coletou algumas amostras, e os dados de traço de fissão, eles vão do Devoniano, Permiano, até
que a gente chega um pouquinho para o lado e chega na província Mantiqueira. Então nós temos coisas de 340, 200 milhões de anos, 250 milhões de anos, e logo aqui do lado a gente já tem alguma coisa por volta de 100, 120 milhões de anos. O que é interessante, o Alto de Januária ele é muito mais antigo do que o Alto de Sete Lagoas. Então isso daí já indica que durante a abertura do Atlântico, a rotação não foi simplesmente uma rotação permitindo a abertura em falhas lístricas. Algo anterior, a gente precisa de alguma pancada para elevar a porção sul, para elevar essa porção aqui do Alto de Sete Lagoas, que ela teve uma denudação muito mais rápida, mais recente em relação ao Alto de Januária. Então, provavelmente o Gondwanides, que é uma pancada que veio lá para baixo, ali perto da Patagônia, deve ter dado um far-field stress que soergueu esse pedacinho do Cráton São Francisco. Uma outra coisa que a gente tem que olhar são sobre as evidências de rotação, levando em consideração a atividade sísmica. Esse é um mapinha do Assunção e colaboradores de 2012, e a gente tem a distribuição de sismos no Brasil. Olha como na região da província Tocantins, ela é bem marcada, a região toda por sismos, a província Borborema bastante, e as bordas do Cráton tem muito, e dentro do Cráton, onde nós temos os aulacógenos, o aulacógeno de Pirapora, o aulacógeno do Paramirim, a gente também registra alguns sismos. E aqui a gente ainda tem, logo aqui perto da bacia do Recôncavo, mais sismos registrados, ou seja, com certeza estas estruturas estão sendo reativadas. A gente coloca então os dados que nós temos aqui em cima e vamos agora dar um zoom nesse pedaço aqui. Vou colocar o mapa geológico de Minas Gerais, esse é um mapa, se não me engano é um mapa da CPRM ou da Codemig, perdão, me faltou a memória aqui. Colocar a divisória do Cráton do São Francisco e o que a gente tem primeiro, a idade no Alto de Januária é mais antiga do que do Alto de Sete Lagoas. Isso já indica que houve um tilt, ou seja, uma locomoção, uma rotação do Cráton em que a borda sul foi soerguida. Mais evidências. Quando a gente vai olhar o grau metamórfico das rochas, de um lado a gente tem xisto verde, do outro lado a gente tem anfibolito. Isso quer dizer que na porção leste, rochas de litosfera mais profundas estão expostas em relação à porção oeste. Provavelmente, além desse tilt do sul, além dessa rotação do sul, a gente tem algum soerguimento na porção leste que deixou uma litosfera mais profunda exposta aqui em relação à porção oeste. Ainda temos diversas bacias terciárias, indicando que toda essa estruturação está muito ativa, porque as bacias terciárias mostram até um deslocamento, algumas brechas de formação. Então tudo isso ainda precisa ser melhor entendido. Saindo do Cráton São Francisco, agora a gente vai falar dessa parte aqui da província Mantiqueira. A província Mantiqueira nos anos 90 já ficou concluído que uma margem passiva lato sensu não dava para explicar essa topografia atual. Ela é realmente muito complexa, são diversos dados com idade muito discrepante entre um lado e outro. E aí, nos anos 2000 até 2020, tiveram muitos trabalhos na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar. Isso tentando fazer uma quantificação dos processos tectônicos que envolveram ali. O que a gente tem registrado para a província Mantiqueira? Aqui é um histograma com os dados do norte da província Mantiqueira, ou seja, basicamente o norte do Orógeno Araçuaí, e aqui da província Mantiqueira Central. Essa parte da província Mantiqueira Central, que tem muitos dados, inclusive esse pico no Cretáceo, que é da abertura do Atlântico, é a região da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Isso pega o sul do Orógeno Araçuaí e o Orógeno Ribeira. E aqui em cima eu tenho os dados da província Mantiqueira Sul. Esses dados aqui é basicamente lá para Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quando a gente vai olhar aqui, logicamente, esse histograma, aqui eu tenho cerca de 25 dados no máximo, aqui saindo do zero eu vou ter cerca de 20 dados por aí na região norte, e quando a gente pega a região da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, a gente tem mais de 130 dados dispersos aqui no Cretáceo. Então,
No Cambriano ao Mesozoico, a gente tem até uma certa estabilidade nessa regiãozinha aqui. A gente vê essas idades no Craton São Francisco na época da denudação de lá, mas aqui a gente não enxerga. Durante o Carbonífero, a gente tem que a orogenia Gondwanides já deu algum resultado, principalmente na Mantiqueira Norte, na Mantiqueira Central e na Mantiqueira Sul. A gente vai andando e chega no Permiano até o Jurássico. Aí a gente começa o que seria o pré-rift, já tem algum registrozinho. No Cretáceo Superior tem a abertura do Atlântico, mais as alcalinas, e aí é esse pico que tem enorme, gigantesco e bem destacado. E no Paleógeno a gente tem uma pequena reativação da linha de costa, que até a deposição da formação Barreiras está muito associado com isso. Dando um zoom aqui, a gente consegue só enxergar um pouquinho melhor tanto a província Mantiqueira Norte quanto a província Mantiqueira Sul. Os dados, apesar de uma distribuição muito maior na província Mantiqueira Central, eles são muito semelhantes durante toda a província Mantiqueira. Bem, os trabalhos que a gente fez há pouco tempo, não só eu, mas também os grupos do Peter Haxpacher, da Andrea Jelinek, da Ribeiro, tem diversos trabalhos de termocronologia sendo produzidos no Brasil agora. Eu vou falar um pouquinho de um que eu realizei há pouco tempo com diversos estudantes da UFMG em parceria com a Universidade Belga de Ghent. Então, nós coletamos diversas amostras aqui para ter uma noção. Isso é Governador Valadares, aqui eu tenho o Pico da Bandeira e aqui é a região São Mateus, Vitória está nesse pontinho aqui. Belo Horizonte vai estar por aqui assim, só para se ter uma noção geral. A gente coletou diversas amostras e dá para ver que na costa as idades ficam entre 30 e 90 milhões de anos. Quando a gente vai chegando mais perto do Craton, vai indo para 200, 250 milhões de anos. Coletamos essas amostras e fizemos a modelagem para ver o que dava. Nessa modelagem, a gente viu que, sem dúvida, tem um uplift muito grande, uma denudação acelerada no Cretáceo. Essa denudação acelerada ficou evidente em todas as amostras. Uma estimativa, uma estimativa de 2 a 3 quilômetros de denudação. Mas dá para ver também que ali no começo do Cretáceo já tem algumas indicações de denudação. E ali no Paleógeno tem mais denudação também associada, tem essas voltinhas aqui todas associadas a isso. O que a gente vê claramente, não dá para explicar tudo com uma margem passiva stricto sensu. A gente precisa de uma reativação de estruturas de embasamento e não pode ser só paralela à costa, também precisa ser ortogonal. Isso funciona. Um dos doutorandos belgas, quando viu os dados, falou assim, olha, isso parece uma lasanha. Está fatiado em todas as direções e cada hora um bloco soergue. E realmente a gente tem que pensar na drenagem, a gente tem que pensar no clima e tem que pensar em todas as estruturas que podem ter sido reaproveitadas. Precisa de coletar muito mais dados para ter um entendimento total de como se deu a evolução geomórfica da costa brasileira. Saindo da província Mantiqueira, a gente cai na Tocantins. Ela tem muito menos dados, a maioria dos dados dela estão ali no entorno da intrusão alcalina de Poços de Caldas, ou então caindo para a Serra da Mantiqueira, que eu já falei antes, então não vou repetir esse pedaço. O que a gente tem aqui na região da faixa Brasília, o Craton São Francisco claramente agiu como uma barreira. Ele não deixou dar esse estiramento todo na região da província Tocantins. Então as idades, enquanto na Mantiqueira reflete bem a abertura do Atlântico, aqui as idades são 300 milhões de anos, 380, ou seja, ela quase não denudou, ela nem viu o evento do Atlântico. Agora, o que é interessante, quando a gente pega os dados da província Tocantins e compara com a taxa de subsidência da bacia do Paraná, fica perfeita a correlação. Essa é a taxa de subsidência tanto do Zalan quanto do Milani, e a gente vê a taxa de subsidência batendo perfeitamente com o modelamento de denudação para a província Tocantins, faixa Brasília. Isso é bem interessante, a gente tem o evento Gondwanides ali mostrado bem, e olha como o evento da quebra do Gondwana, a gente nem consegue registrar ele na região da faixa Brasília. Indo lá para o Nordeste, a gente pega a província Borborema, já quase acabando os dados aqui. Não tem tantos dados igual na província Mantiqueira, mas a gente já consegue ver
A abertura no Cretáceo muito marcada, bem marcada mesmo, da abertura do Atlântico. E no Cenozoico a gente vê que a mudança de clima provavelmente associou ainda algumas idadezinhas bem recentes que nós temos lá. Quando vai para o Craton Amazonas, a gente não tem quase dado nenhum. O Craton Amazonas é realmente um campo gigantesco a ser explorado. A gente só pode tentar fazer alguma correlação com a bacia do Amazonas, mas tem muita coisa para se descobrir lá ainda. Tem a abertura do Cretáceo, ela está muito pouco, mas está marcada aqui. A gente tem mais umas coisas pré-rift marcadas, mas tem coisas ainda para se entender e muitas lá no Craton Amazonas. Sobre um geral do que a gente tem no Brasil, o traço de fissão é o único dado que a gente pode fazer uma análise estatística. A gente não tem quase nada em traço de fissão em zircão e quase nada em isótopos de hélio. Então ainda tem que adquirir muitos dados para a gente realmente poder fazer uma estatística a nível nacional. O cenário é muito complicado, a gente ainda está engatinhando para entender tudo. Na região da província Mantiqueira e Borborema, a gente consegue ver os picos do Paleógeno e Cretáceo, que a gente consegue entender mais, porque ali já tem mais dados. Agora, nas áreas cratônicas, é muito difícil. O São Francisco dá para ver o pico devoniano, dá para a gente entender um pouco. Agora, lá no Amazonas, está quase impossível. A província Tocantins é muito interessante, é uma região muito legal. Ela tem uma das idades mais antigas do mundo em traço de fissão e é uma litosfera orogênica. É algo muito singular de se ver e bem bacana para estudar aqui no Brasil. Ainda tem muita coisa para ser feita. Sobre os passos futuros, a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de termocronologia, a perspectiva só vai melhorar se a gente conseguir fazer com um laser. Por quê? A parte do reator demora muito, nós não temos tantos reatores no Brasil, você precisa de colocar um padrão ali. Então, se a gente consegue fazer tudo no laser, a gente tem laser espalhado no Brasil inteiro. Ficaria excelente. Uma outra parte, o Brasil está cheio de áreas não estudadas e mesmo as áreas mais estudadas faltam e muito detalhe. Está cheio de coisa para a gente fazer aqui e falta entender os esforços. A gente só vai... Apesar da gente ter uma noção geral, principalmente da geologia do pré-cambriano, essa parte mais recente ainda não está tão destrinchada no Brasil. A gente tem que se esforçar para entender um pouco melhor, para ver quais que são os esforços. Será que uma pluma mantélica tem alguma influência nisso? Os Andes que estão soerguendo ali a oeste tem? O Atlântico ainda está estirando ou agora já está estável? Como que a formação de gás e óleo, os depósitos metálicos foram controladas por isso e onde a gente pode prospectar com uma chance maior de encontrar. E, finalmente, a gente precisa fazer uma integração entre métodos, que isso realmente é muito carente no Brasil. Aquele trabalho que eu mostrei no vídeo anterior, que juntou urânio chumbo, rênio osmio, traço de fissão em zircão e em apatita, é o ideal de coisa que a gente precisa começar a fazer aqui. Se a gente pega o sistema urânio-chumbo para cristalização de zircão, passa num argônio-argônio até chegar no traço de fissão, a gente consegue a história completa do entendimento do todo. Isso falta muito no Brasil, vai ser muito interessante fazer e só mostra que a gente tem uma área enorme para caminhar. Valeu!